Março de 2026, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Dedico esse vídeo aos quase 50 amigos que costumam vir me assistirem por aqui. Muito especialmente, também quero dedicá-lo a Leonardo Amorim, homem probo, justo, íntegro, amigo, um homem de disposição severa, digno da admiração daqueles que o conhecem ou que dele apenas têm ouvido falar. Amigo querido, muito obrigado pela honradez de ter sua amizade. Essa é mais uma daquelas tentativas minhas de fazer a descrição do vídeo, né? Falar aqui o que nós estamos vendo, né? Eu teria que ser um poeta para falar de algo tão belo quanto as flores, quanto esse verde, quanto esses ambientes aí. Eu não me sinto vocacionado a isso, né? Não tenho capacidade para falar disso. Esse aqui vira um monólogo e eu acabo falando de outras coisas, né? Ter lembrado do Léo criou um nexo de casualidade fortíssima com Funakoshi Gishin. Funakoshi Gishin tem uma fala dele que diz que a bravata não é sinônimo de bravura. Na batalha não existe nem sim nem não, nem vida nem morte. Tudo se decide num instante. Funakoshi Gishin, o criador do karatê, e é uma história interessante porque Jigoro Kano, em 1882, havia criado o judô. Era filho de um almirante da Marinha de Guerra do Japão, um samurai. Tinha uma ligação com o imperador e ele prepara o filho para se tornar uma autoridade, um intelectual, e conseguiu. Jigoro Kano, com 22 anos, cria o judô no ano de 1882. E o Funakoshi não tinha a mesma envergadura política, o aporte econômico que o Jigoro Kano teve, e ele cria o karatê em 1923, juntamente com a publicação de um livro chamado Karatê-Do. E esse livro passa a ser a referência maior do karatê. É interessante que após o karatê vem o Morihei Ueshiba em 1947, após guerra, e cria o Aikido. Essas três lutas, elas têm intervalos de tempo, né, relativamente curto, mas elas se tornaram assim referências na arte marcial do Japão para o mundo. O primeiro, o judô, que inclusive é esporte olímpico, 1882, e em seguida o karatê, 1923, seguido do Aikido em 1947 por Morihei Ueshiba. Então, essas são as principais lutas japonesas aqui no Ocidente, né? Apenas um pouco de história do Japão, né? Esse entardecer estava muito bonito, embora houvesse muitas nuvens e já estava tarde, né?
as horas adiantadas mesmo, então a luminosidade já não estava tão boa. Mas ainda assim dava para se ver a longa distância e o ambiente ainda tinha uma luminosidade aproveitável para a câmera do drone. Eu, vez por outra, gosto de ir aí paro aí, dou uma olhada, vejo o pôr do sol. Esse lugar que eu estava parado é um lugar mais alto, e a imagem também, ao vivo, ela também é muito bonita. Aliás, sempre é a imagem ao vivo que nos inspira a escolher o local A ou B para fazer voos, né? A gente faz uma avaliação para ver se tem alguma coisa que interesse a câmera, né? Interesse a visão pelo prisma que o drone oferece, né? Pelos prismas no plural, né? Porque são muitas os ângulos, né, que se pode alcançar de um mesmo objeto, de um mesmo cenário com a câmera do drone. Normalmente também esse lugar é muito cheio de vida. Dessa vez eu vi apenas 3 animais, 3 cavalos, né? Olha lá, acho que um tá por aí, em algum lugar aí. Eu achei até que já fosse ele. Mas já houve épocas que eu vi isso aí cheio de gado. Sempre que dá essas chuvas, alguém aproveita essa área aí para criar gado. E é uma área, tem uma grama muito boa, né? Tem um capim muito bom, né? Então deve servir mesmo. Aqui em Minas Gerais, na região metropolitana, tem muito isso, né? Tem algumas pessoas, até intelectuais, costumam chamar isso aqui de roça grande, porque nós temos muitas vezes a comodidade de morar num centro urbano, com, né, os centros comerciais, com as benesses, né, de se morar em local urbanizado. E também tem essas áreas de pasto, plantações, parques também, né? E tudo muito natural, inclusive, né? Então, isso aí, de certa forma, cria uma atmosfera agradabilíssima, né? De natureza até terapêutica, né? Esses vídeos eu os faço com essa conotação de procurar levar uma imagem desprovida de agressividade, de violência, né? Sem nenhum viés torto, né? Nada que possa contaminar a alma, a psique de quem quer que seja, né? Então, minha ideia é essa, o animal. Eu sou uma pessoa que, apesar de ter essa vocação para admirar a beleza da natureza, né, os agentes atmosféricos, eu adoro o vento, adoro. Tá frio, eu gosto. Tá calor, eu gosto. Eu estudei numa escola que tinha um telhado de zinco e não era muito alto e costumava esquentar bastante. Aí eu lembrei que tá calor, eu gosto e aguento. Mas eu, apesar dessa inclinação para o rural, né, a roça, né, eu não tenho nenhuma habilidade, assim, não sei montar, não sei cultivar, né? Bom, é diferente dos meus pais, né? Minha mãe, as histórias dela é que quando ela era jovem, ela sabia, né, montava, acompanhava o meu avô e, e buscava gado e essas coisas, e tinha
o rebanho do gado, sabe? Ajudava a juntar e era uma viagem longa, né? Parece que eles buscavam longe o gado, sabe? Não havia os meios de transporte, né? Não havia caminhões ainda, assim. Acho que eles tinham que juntar, fazer, uma tropa, né? E ela sempre gostou de montaria. E lá em casa sempre teve retratos de cavalos, assim, deles, né? Da família, com seus animais, com os cavalos, né? Mas eles gostam, né? Eles eram realmente rurais, né? Mas eu falando de não violência, né? De ausência de agressividade, né? Do PNA, né? O princípio da não agressão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Falando de a ausência aí de pornografia nesses vídeos, né? Isso parece que é um filhote, né? Parece que é um filhotinho, né? Esse animal aí, né? Bom, mas aí eu falando nisso, né? Do intento do vídeo, a ideia que eu tenho, né, eu gostaria de saber falar algo aqui que acrescentasse, que não fosse apenas um passatempo, uma coisa que, né, ficasse aqui um embromation, né, um embrulho, né, ficar um engodo, né. Eu gostaria de saber falar algo aqui. Até me ocorreu de eu ler uma prece aqui. E olha que cena linda, né? Como é que não gostamos de uma cena dessa, né? Impressionante, parece um quadro. Eu estudei Belas Artes, eu desenho relativamente bem, mas já fui um exímio desenhista. Até trabalhei com publicidade, um curto período de minha vida. Mas o desenho sempre me foi útil. Mas falando da prece, eu gostaria de ler uma prece aqui. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber da fonte de vossa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem.
é apenas uma leitura de uma prece. Me falta a capacidade ecumênica para dissertar a respeito do conteúdo espiritual, do conteúdo filosófico, de tão belas palavras, né? Mas eu me comprazo com a alegria de poder ler isso para quem quer que seja, qualquer que precise. Isso é de uma importância singular para mim. O líder religioso, ele sempre nos traz algum sentimento, alguma coisa que nós estamos buscando. Nós não precisamos de intermediários para nos aproximarmos de Deus, mas é sempre bom nos juntarmos aos bons, porque aí garantimos a presença de Deus, né? Onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei, né? Os bons devem se ajuntarem, né? E esse é meu sentir a respeito de me correlacionar com, né, talvez com sincretismo, né? Mas sempre respeitando, né, essa maturidade espiritual de todos, né? Acho que todos nós somos maturos espiritualmente, né? Caminhando para o encerramento do vídeo, eu mais uma vez quero manifestar meu sentimento de agradecimento para com aqueles que permaneceram até aqui. Muito obrigado. Gostaria que mais pessoas tivessem a oportunidade, né, de nós falarmos através da escrita aqui no chat, né, e outros meios, mas para isso precisa que o canal desenvolva e alcance outras pessoas. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.